Olá, amigos do YouTube, você que está acompanhando a nossa programação, seja bem-vindo ao Pode Publicar. Mais uma vez, nós queremos agradecer Primavera, Mato Grosso e o Brasil, que a partir de agora passa a acompanhar uma entrevista com o ex-prefeito de Primavera do Leste por 2 mandatos, ex-presidente da MM, ex-vereador da cidade de Primavera, pré-candidato a deputado estadual pelo MDB, Leonardo Bortolin. É com ele que nós vamos conversar a partir de agora. Léo, seja bem-vindo ao Pode Publicar. Pode publicar, Léo? Pode. Bom, Luizinho, obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui podendo falar não só para a Primavera, né, mas devido à rede da internet, o alcance aí para todo o Mato Grosso, para todo o Brasil, uma alegria poder estar aqui nos estúdios da Arena. Muito bem, a gente vai começar agora falando dessa trajetória do Leonardo Bortolin. Separamos, inclusive, algumas fotografias para que nós possamos aqui, a partir de agora, conversar com você nessa trajetória meteórica. Meteórica porque você é muito jovem. Na história política do município de Primavera, você é o prefeito mais jovem que assumiu e um dos mais jovens do Mato Grosso do Brasil, um município que realmente carrega uma dimensão econômica muito grande. Como que foi esse desafio, essa trajetória para chegar até aqui, Léo? Bom, Luizinho, na verdade, minha relação com a vida pública começou há exatos 21 anos atrás, né? Nós participamos juntos, inclusive, do processo eleitoral de 2004 e logo depois do processo eleitoral tive um convite para ser assessor na Câmara, né? E foi lá que me despertou o desejo, o sonho de um dia ser vereador. Então, eu trabalhei com 3 vereadores na presidência, então com o Valdir, com o Heraldo, Paulinho, e aí depois tive a alegria de passar pela Assembleia enquanto você deputado estadual, e foi uma alegria porque foi a oportunidade que eu acabei conhecendo a Janaína, né, Riva, pelos corredores da Assembleia, que acabou abraçando e apoiando aí para essa primeira candidatura de vereador em 2012, que é ainda muito novo, muito jovem e incerto o resultado da campanha, mas que foi uma eleição que marcou muito minha vida, porque quando abriu a urna foram 2.218 votos na época, em 2012, e ali eu passei a entender a expectativa que a população tinha em mim mesmo muito novo, né? Você também havia sido recordista de voto, acho que em 2 eleições anteriores, e me marcou muito essa primeira eleição. Em 2016 tive a oportunidade de ser reeleito, né, o mais votado ali naquele pleito, me torno presidente da Câmara, e aí aos 31 anos, por força de decisão do Tribunal Superior Eleitoral, acabo disputando a eleição suplementar e me torno prefeito de Primavera. E um desafio muito grande para reorganizar a Primavera do Leste no sentido dela poder, de fato, crescer, industrializar. Claro que a cidade ela sempre teve bons gestores, né? E cada um aplicou ou investiu mais na área em que achava mais importante, cada um com a sua prioridade, mas Primavera até então sempre tinha sido bem gerida. E aí depois uma reeleição mais consolidada, com 89% dos votos, e depois, há 2 anos e meio atrás, um pouco mais, surgiu o maior desafio da minha vida, que foi disputar a eleição da Associação Mato Grossense dos Municípios, né? Eu sempre falo que a MM ela foi uma virada de chave na minha vida, porque ela deu a oportunidade de eu conhecer Mato Grosso hoje como poucos na atualidade conhecem, né? E conhecer as diversas faces de um mesmo estado, né? Um estado que ao mesmo tempo que é um estado tão rico no seu valor agregado, na produção agrícola, mas que é um estado que é muito demarcado por desigualdades entre os municípios, né? Numa má distribuição de renda. Existe muito, né, Léo? Muito. Eu tive a alegria de estar em 140 dos 142 municípios, como no dia de ontem eu tive em Tibagi, um distrito que fica no interior de Brasnorte, e como esses dias tive em Entre Rios, um outro distrito que há 10 anos um político não pisava, no interior de Novo Biratã, né, em torno aí de 3 horas e meia do município sede até o distrito, e conhecer a realidade de Mato Grosso, né? Então hoje eu conheço o raio-x do estado,
A MM me deu essa condição de estar próximo dos prefeitos, estar próximo dos vereadores e conhecendo de fato, de perto, as demandas e as necessidades dos municípios. Muito bem, a gente vai agora começar com as fotografias. Queria que você passasse para todos nós, para os telespectadores que estão acompanhando o Pode Publicar, onde é que você está aí? Aí é na presidência da MM, né, enquanto presidente, cargo esse que muito me honrou. Você ficou um pouco mais de um ano, né? Não, fiquei dois anos e acho que 4 meses. Um mandato de 3, aí renunciou, aí né? Renunciei, né, 9 meses de cargo para poder colocar a pré-candidatura a deputado estadual às ruas, né? Então, mas sem dúvida para mim foi uma experiência muito importante na minha vida. O estatuto previa essa renúncia, não? Ou não precisaria? Se você... Não era claro, né, entre renúncia e afastamento temporário, né? Então, o MDB fez uma consulta ao TRE, a consulta não havia ficado clara também, então nós achamos por bem de renunciar aos 9 meses de mandato que ainda me cabia, para poder dar um pontapé em um novo projeto. Fórum? Acredito que deva ser Fórum de Saúde Digital, né? Das centenas de eventos aí que, enquanto presidente, a gente passou a participar, né? E tá próximo aí dessa gestão integrada entre União, Estado e municípios. Seminário de Justiça Territorial, esse aí foi o evento que nós, juntamente com a ProSoja, assinamos no sentido de debater a constitucionalidade da 14701, que é a lei que trata do marco temporal. O meu posicionamento ele é muito direto, no sentido de dizer que Mato Grosso não suporta mais qualquer nova demarcação indígena e que hoje eu já estive em todas as regiões em que se discute uma redemarcação, ampliação de reserva, né? E eu ouvi de muitos pais de família falar até em suicídio. Então, talvez a maior insegurança jurídica em que se passa hoje um produtor rural é a pauta da demarcação indígena. E em nenhum momento a MM ou eu nos manifestamos contra os povos originários, mas que a política pública nacional está na contramão. Ela não deve ser de ampliação de área, mas para que se tire o sustento da área que já tem, que hoje é muito. Hoje nós temos o dobro de área de reserva do que se tem área aberta com produção agrícola, né? Então, foi um seminário muito importante, foi o maior movimento dentre os estados, entre as associações de município e entidades do agro, e esse debate ele foi parar no Supremo, né? Onde a gente ouviu milhares de pessoas que ali estavam no sentido de defender a lei do marco temporal. Vamos para a próxima? É o mesmo evento? O mesmo evento, né? Mesmo evento. Aí, enquanto presidente de entidade associativa de Estado, né, dos municípios no Estado, presidente da Associação Mato Grossense, automaticamente a gente tem cadeira dentro da Confederação Nacional dos Municípios, né? Então, foi uma passagem muito importante porque a gente passou a debater temas de impacto nacional, né? Como a ampliação do Fundo de Participação dos Municípios, como a PEC 66 que trata da sustentabilidade fiscal dos municípios, né? Então, temas que são fundamentais e importantes, principalmente para a segurança jurídica dos municípios e para o fortalecimento da municipalidade, que Mato Grosso a gente teve a oportunidade de pautar e participar. Quando a gente fala em Confederação Nacional dos Municípios, é importante você que está nos assistindo, nos acompanhando, que é em Brasília, e olha que você viajou muito até Brasília, né, para discutir pautas importantes, não apenas essas que você terminou de falar, do marco temporal, encontro de prefeitos, enfim, né, marcha, né, então toda marcha ela gera uma grande pauta, né, então são em cima dessas pautas dos municípios que a MM junto com a CNM dá força em âmbito nacional, né? Então foi uma experiência muito importante na minha vida. Vamos para a próxima. Aí eu saía na convenção do MDB, onde cravou a Janaína como nossa presidente estadual, né? E aí a gente fazendo parte como
não só um apoiador, mas um incentivador dos projetos em que ela faz parte como protagonista. A MM Itinerante foi um programa que a gente criou para interiorizar a associação, né? Levar ela até os municípios. Então nós trouxemos mais de dezenas e dezenas de parceiros e a gente, então aqui prefeito Júnior de Novo Santo Antônio, prefeito Maranhão, né, prefeito Maranhão de Alto Boa Vista, né, junto com o Dr. João Deputado, Janaína. Então a gente percorreu diversas edições, porque muitas vezes a pessoa que está em Primavera, ela não tem dimensão da dificuldade de quem mora lá na ponta, né? Lá na ponta não, mas de quem mora mais distante da capital, né? Como essa edição a gente acolheu Santa Terezinha, isso aí foi em São Félix do Araguaia. Lá tá Novo Santo Antônio, né? Tem Santo Antônio, Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia, Serra Nova Dourada, né? E a dificuldade muitas vezes que se tem na qualificação de mão de obra, na discussão de desenvolvimento regional. Então foi um programa que nós criamos e que a gente conseguiu realmente interiorizar as ações da MM. Isso aí é dentro do Tribunal de Contas, né, pelo fundo ali, e sem dúvida o Tribunal de Contas foi o maior parceiro institucional da MM durante o nosso mandato. E nós conseguimos dali trazer diversas ferramentas e soluções para os municípios. E me alegra muito essa relação que foi construída, principalmente na presidência do presidente Sérgio Ricardo, né, como os demais conselheiros, enquanto Alisson, enquanto procurador-geral do Ministério Público de Contas. Então, eu tive uma vida enquanto presidente muito atrelada ao Tribunal de Contas, né? Então fez parte de um convívio quase que semanal. Os municípios do estado de Mato Grosso têm muitas demandas, né? Vários municípios, até porque as pessoas que são de primeiro mandato, elas tentam acertar o máximo e enfrentam uma dificuldade tremenda se o tribunal não for realmente parceiro, né? Mas o Tribunal de Contas hoje ele é menos punitivo, é mais orientativo. E nós estabelecemos um diálogo muito direto com todos os conselheiros, né, ao ponto em que não houve em nenhum momento alguma queda de braço, pelo contrário. Os conselheiros todos passaram a compor a MM em vários eventos, até em happy hour, fazendo lá uma costela assada, a gente tinha a presença dos conselheiros, né, então E eu quebrei a barreira que existia, né, de dizer, não, para chegar em algum conselheiro tem que vir até mim. Não, nós quebramos isso. O Tribunal de Contas ele se abriu para a pauta dos municípios, né, ao ponto em que muitas das vezes, se tinha alguma condição, algum parecer que podia prejudicar algum gestor, eles foram abertos em ouvir, né, em entender politicamente a parte técnica, a parte da gestão. Então, o Tribunal somou muito com o nosso mandato. Deve ter sido podcast em algum... Tem participado de muito podcast? Tem, né? Muito, né? Muito. Entrevista nas emissoras de rádio, televisão, né? Muito. Você sempre foi muito de comunicação e sempre teve muito acesso a todo mundo, né? Nunca negou acesso, né? Eu não vou reclamar da comunicação, não de nenhum dos veículos, nenhum dos grupos, né? Normalmente a gente, são em torno aí de 15 a 20 entrevistas todas as semanas que a gente faz com rádio, com TV, ou gravado, ou podcast, né? Então realmente é uma abrangência estadual. Isso aí é na presidência da MM também, pelo fundo das fotos ali. Entrevista na presidência também. Isso aí é dentro da Marcha dos Prefeitos. Brasília? Brasília, então a MM ela passou a fazer parte mesmo da marcha, né, com um local para expositor, né, para abrir para os municípios, e é muito legal porque lá você tem, né, nós no ano passado levamos mais de 100 prefeitos, né, como é o caso aqui o Moisés de Cotriguaçu, né, o Jefferson de Nova Marilândia, Celuir lá de Aripuanã, só daqui a gente já vê alguns, né, que tiveram conosco. Isso aí também é na mesa da CNM, durante a marcha, entrevista na CBN Cuiabá. Luiz, aí eu não vou lembrar de onde, é alguma coletiva aí. É uma coletiva de imprensa. Continua, a gente percebe que os repórteres estão lá. MM Itinerante, o prefeito Manuel, lá de Juruena, essa que deve ter sido a edição lá em Juína.
Pode publicar, Léo? Pode publicar. Pode publicar. Vamos começar. Sua trajetória com a cidade de Primavera do Leste trouxe um desafio muito grande. Você é muito jovem para poder fazer um enfrentamento político, não apenas na Câmara Municipal, que a Câmara, de certa forma, podemos dizer que quem vem para a vida pública deveria passar pela Câmara para entender como é que funciona essa linha de trabalho. Você pensa assim e age assim, né? Eu sempre falo que não existe uma escola maior e melhor para um homem público do que a Câmara Municipal. E eu tive a oportunidade de ser assessor, ser vereador e ser presidente do Legislativo. E a gente passa a entender a dimensão do que é ser vereador, né? Muitas vezes é o para-choque da sociedade, é o primeiro que apanha, o último que é aplaudido. E o trabalho que o Legislativo exerce, né? Então, por mais que às vezes as pessoas não reconhecem o trabalho, quando a gente sai e começa a conhecer as demais câmaras municipais, né, a gente vê como a Câmara de Primavera ela é estruturada, que tem uma equipe de servidores efetivos muito dedicados, né? Muitas vezes as pessoas elas julgam a composição da Câmara, mas a Câmara ela é o reflexo constitucional da sociedade. Então, isso tem que ser respeitado, a autonomia do Poder Legislativo, né? E eu acredito que minha boa relação com a Câmara, ela se dá pela minha experiência de ter passado por ela. Bom, você foi vereador 2 mandatos, foi presidente do Legislativo e pegou um mandato em que teve o ex-prefeito Getúlio Viana como chefe do Executivo. Como é que foi essa relação? Olha, Luiz, cada gestor ele pensa do seu modo, cada gestor tem a forma de tratar com as pessoas, com o Legislativo. Então, acredito que o máximo do que estava ao alcance dele, ele fez enquanto gestor e nós fizemos enquanto presidente da Câmara, enquanto vereador. Eu não sou uma pessoa de guarda-mágoa de ninguém, então acredito que na medida do melhor de cada um, nós tivemos a oportunidade aí de ajudar o município. Bom, Getúlio saiu e você assumiu o comando de uma das maiores cidades do Mato Grosso, que é a Primavera do Leste. Como é que você entrou no meio dessa situação toda? Porque você entrou no meio de uma turbulência muito forte. É difícil você fazer uma coisa, você ser prefeito e pegar uma transição tranquila. E outra coisa é você pegar uma turbulência. Como é que foi essa turbulência, Léo? Eu não vejo como turbulência. Eu acho que cada um que pôde contribuir, né? Teve pessoas da equipe do prefeito Getúlio que ficaram, teve pessoas da equipe do prefeito Érico que vieram, tiveram pessoas que não eram de nenhum dos grupos e que a gente levou para dentro da prefeitura exatamente no sentido de somar e passar a construir aquilo que a gente via também como prioridade, né? Primavera, durante os 2 mandatos ela quase dobrou de tamanho, pelo bom momento que a cidade viveu, né, impulsionado pela agroindustrialização. O que faz uma cidade crescer é a oferta de emprego e renda, é a geração de emprego, e foi isso que fez com que Primavera crescesse, né? As vindas das empresas, as grandes redes, né, todo o comércio, as indústrias, né? Então isso fez com que Primavera atraísse pessoas e que crescesse, e aí nós somamos esforços dentro daquilo que a gente via prioridade. Nem sempre você vai agradar todo mundo, você sempre tem os críticos de plantão, que por mais que você faça, sempre vão reclamar. Eu não fui melhor do que um, não fui melhor que o outro, como o outro não foi melhor do que eu, né? Então, quando falar, a Primavera tinha 8 unidades, 8 postinhos de saúde, entregamos 11 ou 12, mas a cidade exigia que isso acontecesse, né? Quando a gente pactua os leitos de UTI, faz esse intercâmbio com o Estado, com a União, para abrir, como na sua época conseguiu abrir 8 leitos, que muitas vezes as pessoas elas confundem por não estar dentro do hospital público, mas se tem um atendimento através da habilitação SUS é porque teve uma energia política para que isso acontecesse, né? E nós abrimos 40 aqui durante o mandato, né? Nós fizemos obras estruturantes que são importantes, né? Então, quando a gente olha lá para o Primavera 3, para o Buritis, para o Padre Honesto, como que seria sair daquela região só pela Chácara Vitória?
Nós entregamos o asfalto até o Guterres, nós abrimos a Avenida das Torres, licenciamos para fazer a passagem para o Jardim Europa, tivemos coragem de fazer o licenciamento, a descentralização ambiental para que obras importantes como o prolongamento da São João acontecesse. Então, cada gestor tem a sua prioridade de atuação, né? E acredito que cada um deu o melhor de si no seu momento. Você acha que o seu mandato foi marcado pela industrialização? Eu acredito que a grande marca do nosso mandato foi o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico como um todo. Se você procurar, de acordo com o CAGED, durante vários anos, Primavera gerou mais emprego formal do que Cuiabá e Várzea Grande, numericamente falando. Então, o que eu pude fazer nas caravanas empresariais, com um sindicato rural, com a associação comercial, com um grupo de empresários, para atrair grandes empresas. A Van não veio aqui por acaso, nós fomos até a Van. A AFS ela não veio por acaso, tanto que no último evento aqui da AFS, o Bruce falou que estão aqui. Quem fez a AFS enxergar a Primavera foi a insistência do gestor e do grupo que várias vezes foram atrás deles para que mostrasse o potencial, que fizesse a conversa da reserva de biomassa, a garantia do milho. Então tudo isso, todos esses fatores fizeram com que a cidade impulsionasse. Então eu vejo que por mais que a gente investiu em todos os setores, mais uma vez eu digo, nem sempre você vai agradar todo mundo, mas eu acredito que nós entregamos muito, em todas as áreas, mas que o grande foco nosso foi o desenvolvimento econômico, foi fazer com que Primavera crescesse. Nada acontece por acaso, e eu fui atrás de muitas empresas. Se a Valorem está aqui é porque nós fomos atrás da Valorem. Se a Longping está aqui é porque nós fomos atrás da Longping, como dezenas de outras indústrias e outras empresas que hoje estão estabelecidas. Nós desenhamos as leis de incentivos. Você acompanhou, nós ganhamos o Prêmio Nacional das Leis de Incentivos que fizeram com que muitas indústrias deixassem de ir para outros locais e viessem para a Primavera. Sobre a sua gestão na parte da saúde, você pegou pandemia, você pegou aquele período do Covid, essa dificuldade toda enfrentada pela gestão municipal, esse enfrentamento, porque teve momentos de tomarem decisões que precisavam ser tomadas. Primavera serviu como modelo naquele momento, inclusive, com um hospital em parceria com a Igreja Católica, que foi montado no 3º milênio. Como é que você define o seu trabalho como ex-prefeito de Primavera na questão da saúde, educação e habitação? Bom, primeiro eu digo que não existe e não vai existir, se Deus abençoar, um período tão difícil para ser prefeito ou gestor ou ocupar um cargo público como foi na pandemia, onde tudo era muito incerto, mas tendo tomado decisão de forma conjunta, eu acredito que nós mais acertamos do que erramos. Primavera, a economia ela continua a andar e nós estruturamos a cidade. Eu lembro que no início não se tinha leito de UTI, nós abrimos 40 leitos de UTI, dos quais depois todos eles estão abertos aqui, 20 adultos, 10 pediátricos, 10 neonatal, usando a estrutura que se tinha, claro que adaptando, adequando a aparelhagem, mas permaneceram abertos. Isso foi uma negociação que foi feita com o governo lá atrás. Nós montamos dentro da unidade de pronto atendimento uma unidade praticamente semi-intensiva. E também montamos um hospital de campanha em parceria com o Sindicato Rural e com a Igreja Católica, que, salvo engano, tinham quase 80 leitos lá, mais 10 na UPA, mais os leitos de UTI. Então, nós estruturamos a saúde para que tivesse condição, quem queria o protocolo tinha, quando começou a surgir a vacina, quem queria tinha. Então, nós estruturamos para que a nossa parte, enquanto poder público, fosse feito. E isso eu posso dizer que nós fizemos. Eu acredito que se você pegar a estruturação que o município de Primavera teve durante a pandemia e outros lugares do Brasil, algumas cidades polos do Brasil, nós avançamos muito mais.
Então eu acredito que a pandemia foi, sem dúvida, o maior obstáculo, né, o maior obstáculo que nós tivemos, e que, se Deus quiser, o mundo não vai passar novamente por uma onda como essa, né? Mas que nós fizemos o melhor do que nós podíamos. Em relação à educação, criamos as grandes creches, as creches modelo, como a Mundo Encantado, como a creche Herculino, como a ampliação da Sonho de Criança. Levamos tecnologia para dentro das escolas, então aluno de primeiro ano hoje, pelo menos quando eu saí, tinha oficina de robótica, de drone, né, preparando. Investimos no profissional da educação. Nós implementamos o PCCS. Que foi o maior gesto de valorização da categoria e da classe. Nós estruturamos toda a rede para que Primavera realmente ela pudesse avançar no pilar da educação, né? Primavera sempre teve culturalmente uma boa educação, mas nós investimos bastante, fizemos parceria com o Estado, né? Como hoje está sendo entregue a escola lá do Jardim Luciana, que iniciou no nosso mandato, deixamos quase 70% da escola pronta, né? Nós começamos a execução da escola São José, deixando ela com mais de 70% pronta e com recurso em conta, né? Então Não deu tempo de entregar essas obras, né, Léo? Não deu tempo, mas estão ali, deixou com recurso na conta e a construção em andamento, né? Fomos atrás de trazer outra faculdade privada para cá, como é o caso da FACIP, né? Montamos curso em parceria com o IFMT, inclusive para curso de mecânico de avião agrícola. Então, nós avançamos muito, né, em todas as áreas, desde a educação infantil até ensino superior, né, como na parte da habitação, nada acontece do dia para a noite, né? Erra quem vem com soberba ou arrogância dizer que não foi feito nada. Tudo que está sendo construído hoje foi plantado na nossa gestão. Te irrita quando né? você ouve isso? Por exemplo, não me irrita porque, assim, às vezes a pessoa ela é tão pequena para fazer uma abordagem como essa que eu não levo em consideração, né? Eu lembro que o condomínio Guterres, quem entregou fui eu, mas ele passou pela gestão do prefeito Getúlio e do prefeito Érico. Eu simplesmente só estava lá no momento de entregar a chave e desenrolar dentro da caixa. Quando eu assumi, o conjunto estava pronto. E na entrega, eu chamei o Érico e o Getúlio, porque eles fizeram parte daquilo. Quando nós tínhamos o problema dos moradores da BR-070, uma favela que ficou ali há 30 anos, ou mais. Ninguém tinha coragem de enfrentar? Eu não digo que não tinha coragem de enfrentar, mas nós fizemos o enfrentamento. Tiramos as famílias, construímos com recurso próprio as habitações e aquelas que se enquadravam no critério social foram para as residências e estão lá, atrás da Praça Dito, no Primavera 3. Né? Buscamos construir TACs para que algumas incorporadoras também construíssem habitação social. Fomos atrás de buscar iniciativa privada e foi nossa ideia levada para o governo do estado através do MTPAR para que houvesse o financiamento da entrada, no subsídio da entrada, para ajudar nessas unidades, como hoje acontece tanto na Pacaembu quanto no IP Florido. Os dois projetos foram nós que desenhamos. Nós participamos de toda a elaboração e que hoje está dando oportunidade, por exemplo, o IP Florido, de quem recebe em torno de R$ 1.500, de poder pagar a parcela de um apartamento, sem dar o valor da entrada. Então, nada disso aconteceu do dia para a noite, nada do que está sendo entregue agora começou na atual gestão. O que é bom tem que ser dado continuidade. Então, eu acredito que muito se foi feito em relação a todos esses programas. Agora, dizer que, não, porque um não fez, o outro não fez, se eu for fazer comparativo do que eu entreguei, também vai ficar feio para quem entregou menos, mas às vezes quem entregou menos investiu em outro setor na época que foi gestor. Então eu prefiro não fazer esse tipo de comparativo. Para você que está acompanhando a nossa entrevista, está nos estúdios do Pode Publicar,
Leonardo Bortolin, ex-prefeito de Primavera, ex-presidente da MM, ex-vereador e ex-presidente da Câmara, aqui no Pode Publicar. Pode publicar, Léo? Pode publicar. Pode publicar. Léo, você tem um desafio no MDB. O MDB formatou uma chapa por eleição aí de... Acreditamos, estamos fazendo uma conta numa análise política de 3 a 4 cadeiras, 3 garantidas, já brigando pela 4ª, vamos falar assim, ou 4 garantidas e se o coletivo for muito bem. É um desafio muito forte. Você é um construtor político, um construtor partidário, e para quem conhece você, sabe muito bem que isso é preciso você formatar uma chapa com 25 nomes, não é tão fácil na abrangência do estado de Mato Grosso, como é tão grande. A pergunta é para fazer você está bem consciente que precisa-se de um número alto na legenda ou não? Não, Luizinho, essa aqui não é uma eleição para quem tem medo de voto, não é para disputar. Né? Tem uma assembleia bem avaliada, tem os ex-secretários, vários aí que são candidatos, ex-prefeitos como eu, como Zé do Pátio, como Ari Lafíndice, como Alcino, né, de Pontes e Lacerda, que são locais que têm um colégio eleitoral considerável, que todos saíram com boa aprovação pela população que geriu. Então eu não tenho medo de enfrentar a urna em qualquer dos partidos que eu tivesse. Se eu tivesse medo, eu não teria abandonado, renunciado ao cargo da MM. Ou seja, você não tem medo de eleição, né? Não tenho medo de eleição. E quem me conhece sabe como eu gosto de planejar e vou de fato. Porque uma coisa é a pessoa que fala assim, eu tenho o desejo, eu tenho a vontade, mas não corre atrás. Né? Eu corro atrás, eu construo. Né? Então hoje eu não tenho medo e acredito que eu vou ser o primeiro dentro do MDB. Com a participação aí numa construção de pré-campanha que nós vamos passar de 100 cidades com base. Então, sem soberba, mas é trabalho de construção e que com humildade e diálogo foi sendo construído ao torno aí de muito tempo. Em todos os municípios tem lideranças com Leonardo Bortolin, é isso, né? Para que as pessoas do outro lado saibam, seria isso, né? Eu acredito aí que nós vamos ter condição de poder, após a eleição, após a convenção, quando consolidado o nome como candidato, de poder atuar em mais de 100 cidades, como a gente tem construído a pré-campanha, né? Então, eu não tenho medo de não estar entre as 3 vagas do MDB. O MDB pode fazer 4. Né? Quando a gente foi, eu e a Janaína, convencer o Botelho de vir, foi no sentido de agregar para que o MDB façam 4 vagas. Né? Quando a Jéssica vem como candidata estadual, vem no sentido de potencializar 4 vagas, como tem o Thiago, tem o Dr. João, tem o Damiani, tem Silvano, tem diversos nomes bons dentro do MDB que vai com a chapa completa. Né? Então, não é uma eleição fácil para ninguém, mas eu não teria medo de disputar hoje em nenhum dos partidos. Né? Então, não existe partido mais fácil que o outro hoje. Né? Então, eu acredito muito na viabilidade da nossa eleição e realmente que eu possa ficar puxando a cabeça de chave dentro do MDB. É claro que agora nós vamos estruturar a pré-campanha e vou dar continuidade no trabalho que eu tenho feito, de conversar com lideranças do partido, com lideranças municipais, com segmentos, com o setor da sociedade, e para poder estruturar uma campanha vitoriosa para a Primavera do Leste ter um representante novamente. Léo, você acredita que Primavera poderia ter sido feito um trabalho de construção, de uma unificação para a cidade não ficar sem esse representante? Luiz, eu acho que tudo é de acordo com o momento, né? Então, hoje se fala em 3 ou 4 candidaturas locais, né? Então eu vejo que essa unidade, como não aconteceu no passado, não vai acontecer hoje também, né? E a gente não pode depender só de um município para ser eleito, né? Então, por isso que, assim como a minha base principal, a minha casa é Primavera do Leste, mas eu estou abrindo um leque aí em todos os municípios que tem me aberto porta e oportunidade de poder ser candidato. Muito bem. Relação sua com o governador Mauro Mendes, como é que ficou, Léo? A gente sabe que, às vezes, politicamente, ele nunca foi muito... nunca gostou muito por conta do posicionamento da Janaína na Assembleia e com o MDB. E sei que o MDB, pautas que o MDB sempre apoiou ele. Nunca é muito tempo, né? Eu, enquanto prefeito, Primavera foi a 2ª cidade que mais recurso recebeu do governo do estado. Né? Então, eu sempre tive uma relação
de muita amizade, de amizade com o filho, família, em relação ao Mauro. Agora, é claro que tem momentos que tem que tomar decisão. A minha amizade com a Janaína, a minha história política com a Janaína é maior do que a história com o Mauro. Então, automaticamente, mesmo tendo convite para diversos partidos, quase todos os partidos, mas eu priorizei estar do lado da Janaína, que é uma parceira que a gente já construiu uma história juntos e é a pessoa que eu sei que nós temos um futuro muito grande juntos. Então não tem nada de briga ou bate-boca, tem uma questão de posicionamento. O ruim é você não se posicionar. Agora, quando posiciona, você agrada um e desagrada outro, né? E a política é isso, né? Erra o homem público que não toma decisão ou que é frouxo para tomar decisão. Né? Nós temos que tomar decisão. Toda decisão que você toma, você agrada um lado e desagrada o outro. E estar na vida pública é muito mais crítica que aplausos. Porque é dizer muito mais não do que sim todo dia. Porque as pessoas que estão fora da bolha administrativa, elas têm que, se você quiser, você resolve. Se você quiser, é fácil. Muitas vezes a revolta de uma pessoa, às vezes é porque ela não teve oportunidade de estar inserida num cargo dentro da gestão ou porque não se sente valorizada, né? Muitas vezes é um atendimento que era para ter sido feito e houve falha ou omissão mesmo da gestão, né? Mas a decisão política ela tem que ser tomada, né? E a decisão eu tomei e é nesse sentido que eu vou caminhar nesse processo eleitoral. Governo, a gente sabe que o MDB tem portas abertas, está sendo namorado por todo mundo, gostaria de ter o MDB do lado, até porque tem um potencial de uma pré-candidata ao Senado da República muito forte, que é a deputada Janaína Riva, né? E uma chapa de deputados estaduais fantástica, né? Como é que nós podemos dizer assim, está se desenhando andar com quem, Léo? Nós estamos conversando com com 3 frentes, né? De todos os candidatos, são 3 que o MDB tem conversado, que é o vice-governador, o governador Piveto, o senador Wellington e o senador Jaime Campos. É claro que o nosso projeto protagonista não é governo, é uma vaga de Senado. São 2 e é numa delas que nós estamos trabalhando. Agora, é claro que nós vamos aí durante os próximos dias, durante os próximos poucos meses que restam para a convenção, estreitar ainda mais a conversa, mas ainda não tem uma decisão tomada em relação ao governo do Estado. No segundo voto para o Senado, o Léo tem alguma preferência desses nomes aí que estão sendo apresentados à sociedade, não? Estamos construindo, né, Luiz? É claro que eu tenho um carinho e uma referência muito grande com o governador Mauro Mendes. Mas nós vamos ainda construir muito diálogo, né? Porque a política às vezes é como se fosse nuvem. A gente acha que está de um jeito e de repente um movimento e ela muda, né? Então eu vejo que o cenário, tanto para governo quanto para Senado, ele ainda é incerto. Às vezes o eleitor do outro lado ele não consegue compreender como é que isso funciona, porque você também tem as decisões que são coletivas, não são individual. E dentro da política se segue uma decisão coletiva e não individual. Você acha que o MDB está conseguindo passar isso ao eleitor de Mato Grosso? Eu acho que a leitura do processo eleitoral de Senado e de governo, ninguém está conseguindo passar essa leitura para a população, porque é a primeira vez na história recente que nós temos cenários incertos. E nós temos todos os bons candidatos, né? Eu não estou dizendo de A ou B, mas são todos candidatos que têm serviço prestado. Né? Diferentemente de outras eleições que a gente olhava e falava, não, ali vai dar fulano, né? Essa eleição é uma eleição incerta para todo mundo. Então, por tudo que eu tenho participado de bastidores, eu vejo que às vezes pode ser que alguém recue, pode ser que alguém mude de posição, né? Mas ainda eu acho que tem muito tempo, não tanto tempo, mas tem muita conversa para acontecer. Bom, você foi prefeito de Primavera do Leste, de uma das cidades mais lindas do Mato Grosso do Brasil. O que você faria de diferente se um dia você tornasse esse cargo? Você acha que você, em algum momento, que você faria diferente do que você fez nos 7 anos? Olha, Luizinho, claro que tem decisões administrativas, eu acredito que não. Talvez eu teria mudado alguns posicionamentos políticos. Isso eu acho que sim. Agora, em relação à administração como um todo, não.
Eu saí da gestão, graças a Deus, sem nenhum processo. As empresas que prestavam serviço para o Érico, para o Getúlio, prestaram para mim, estão prestando até hoje. Então, administrativamente, falar, trocaria essa empresa ou aquela outra, ou deixaria de investir mais num setor ou no outro, eu investi naquilo que eu via que era prioridade naquele momento, Então, eu acho que algumas decisões políticas eu teria mudado em relação a pessoas. Agora, administrativamente, não. Eu acho que eu dei o melhor de mim, Quem me conhece sabe, eu dormia pouco. Toda segunda-feira eu estava rodando, olhando a praça que estava com a lixeira quebrada, o mato que estava alto, Eu cuidava com zelo da cidade, eu não terceirizava isso, quem usava era eu. Então, quando falava, o prefeito das florzinhas, mas na minha época as pessoas olhavam e falavam, nossa, que cidade bonita, que cidade bem cuidada, E claro, como eu sempre falei várias vezes na entrevista, não agradei todo mundo, como o atual prefeito não vai agradar, como o ex-prefeito não agradou, mas que eu acredito que nós demos o melhor em cada momento. O que você mais gosta na política? Acho que é a relação com as pessoas, A construção, o diálogo, a amizade, e eu acredito que é isso. E o que você não gosta, uma coisa que te chateia na política? Eu acho que muitas vezes é a ingratidão. Se mexe com quem está atrás. Mas como eu falei, são posições que têm que ser tomadas, E a política acaba um ciclo e inicia o outro. Acaba um projeto e inicia o outro, e aí as pessoas vão se convergindo de novo, Então, essa é a arte da política, O que pode a população de Primavera esperar do pré-candidato Léo Bortolin? Eu acredito muito que a gente vai dialogar muito próximo com o setor produtivo durante todo esse processo, trabalhando essas pautas de segurança jurídica, principalmente do setor produtivo, do fortalecimento dos menores municípios do estado e a garantia de ter alguém que lute por uma saúde de melhor qualidade, a garantia de ter acesso com um deputado estadual. Primavera do Leste, acho que 100% da população tem meu telefone, quase 100%. Se quem não tem, qualquer grupo de WhatsApp, alguém pode compartilhar. E se tem algo que eu tenho como característica positiva, é o acesso. Eu posso não responder na hora, mas eu dou retorno para todo mundo, eu converso com todo mundo, eu atendo, participo. No último sábado eu fui a 11 eventos. Então não tem quem fale, eu não vou ter o acesso ao Léo. Não, as pessoas podem ter um deputado local, um deputado que conhece as pessoas pelo nome, sabe onde as pessoas moram, sabe das dificuldades da cidade, que muitas vezes, enquanto prefeito, não conseguiu resolver, mas que, enquanto deputado estadual, pode unir forças ao município e conseguir solucionar problemas, Então, eu acredito que o cargo de deputado estadual ele vai dar essa condição de atender a cidade em condições que, enquanto prefeito, muitas vezes eu não consegui. Tem algum recado que você gostaria de deixar para a população, em especial, sobre esse período da pré-campanha? Eu acho que agradecer mesmo a toda a população, a todo o carinho que a gente tem recebido por onde tem andado, os incentivos, as orações acima de tudo, porque a inveja de homem, a inveja da política é algo muito traiçoeiro, Luiz? Então, orações são sempre bem-vindas e o carinho que a população sempre tem me acolhido por onde eu tenho passado. Então, agradecer a cada um. Pode publicar? Pode publicar. Muito obrigado a você que prestigiou essa importante entrevista com o ex-prefeito de Primavera, ex-presidente da MM, ex-presidente da Câmara Municipal de Vereadores, com uma trajetória jovem, Léo. 40 anos de Primavera para a gente poder finalizar uma mensagem sua dos 40 anos. Eu também estou com 40 anos, Então, parabenizar a todas as pessoas, desde os pioneiros, colonizadores e a todo cidadão que recém chegou, mas que chegam no propósito de lutar e construir uma primavera cada vez melhor. Muito obrigado pela sua participação. Tenham todos um forte abraço e até a próxima.